Shalom, shalom! Muito importante, mais uma vez, estar com vocês e poder falar sobre a importância da obediência. A obediência e a devoção de servir a Yahushua. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto, porque muitas vezes nós encontramos diante de tais situações a quais as pessoas acham que não deve obedecer à voz de alguém que serve o Criador quando o aconselha. E as Escrituras nos diz que quando um servo do Criador colocado para cuidar do teu povo fala, então devem ouvir assim como nós devemos de ouvir ao Mashiach, porque a palavra do Mashiach está naquele que fala contigo. É Efésios capítulo 5 e 6, e esta passagem nos traz lembrar da devoção que devemos ter na nossa vida. E o verso diz: vós servos, obedecei os vossos senhores segundo a carne. Quando fala segundo a carne, é aquele que foi colocado diante dele para apresentar a palavra. Se ele falou que é bom, deve obedecer. Se não é capaz de obedecer aquele que leva a palavra até você, então não seria capaz de obedecer a Yahushua HaMashiach. Por isso que o título diz: a obediência e a devoção, servindo a Mashiach, Yahushua. A devoção, a obediência a Mashiach traz-nos as devoções. Enquadrado nessas devoções tem a principal devoção: obedecer os vossos senhores em Yahweh. Aconselhamos e as pessoas não respeitam este verso. O verso diz: vós servos, obedecei os vossos senhores na carne, com temor e tremor. E o que acontece é que, cadê o temor, cadê o tremor? Entra num ouvido e sai em outro ouvido e faz as suas próprias vontades e não é abençoado pelo Criador. Na sinceridade do vosso coração, e também tem que ser com o coração sincero, não só para obedecer uma palavra. Como a Yahushua HaMashiach, não servindo à vista, como para agradar a homem. Então, muitas vezes você serve não porque você é um servo competente, mas você serve, você obedece, porque você quer se aparecer, e você quer se mostrar. Mas como servo de Yahushua, você tem que obedecer como um servo de Yahushua, com humildade, simplicidade, mansidão e ouvindo cada detalhe. Mas como servo de Yahushua HaMashiach, fazendo de coração a vontade de Yahweh. Então, como servo de Yahushua HaMashiach, fazendo de coração como servo de Yahweh. Então, obedecer como servo de Yahweh é mandado obedecer. Como cabeça dizemos: faça isso, faça aquilo outro. E as pessoas não obedecem. Então, deixa de obedecer o Criador, porque nós estamos no Criador. Preste atenção, Shaul estava lá, sendo rei. Ia em Shemuel consultar a ele e voltava dizendo que Yahweh tinha falado com ele. Ai, Ashurum, quem é você para se comparar com Shemuel? Todos aqueles que estão na presença do Criador são iguais. Não muda só apenas porque mudou de época, mas continua a mesma coisa. Nessa passagem, convida-nos a obedecer os nossos senhores terrenos com reverência. Agora você pergunta a si mesmo: você tem obedecido o seu senhor com reverência quando ele te aconselha? Ou você tem feito vista grossa? Se você faz vista grossa, então você está fazendo vista grossa para o Criador, porque esse tal que te aconselha foi enviado pelo Criador. Mas assim, muitas vezes as pessoas querem ganhar a aprovação dos homens, se ostentar naquilo que está fazendo para dizer que é um bom servo. Mas você tem que fazer de coração. Mas com uma expressão como você estivesse servindo a Yahushua, porque ele é o centro de toda a atenção e é ele que pede para as pessoas viverem assim
e ter essa vida deste jeito. Quando nós servimos os nossos senhores com devoção, sinceridade, com coração, então nós estamos fazendo aquilo que o Criador mandou. O Senhor que te fala, ele é escolhido. Ele foi posto para esta autoridade, mandar segundo a Torá, e os seus servos obedecer segundo a Torá. Se nós obedecermos, nós estamos obedecendo uma autoridade dada pelo Criador, não somente pela carne. Esse assunto é um assunto muito polêmico, um assunto muito difícil de poder levar, mas eu acredito que ficou bem esclarecido e você medita nisso. Só esse verso pode esclarecer. Repetindo o verso novamente, vou ler aqui. Vós, servos, obedecei os vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Yahushua Mashiach. Então você obedece como se fosse Yahushua Mashiach te dando a ordem. Não servindo à vista como para agradar a homem, mas como servo do Mashiach e Yahushua, fazendo de coração a vontade de Elohim. Porque essa é a vontade de Elohim. Se você não acredita que isso é a vontade de Elohim, então você está fora, você está cortado. Você não está servindo o Criador. Então, eu acredito que ficou bem colocada. E se essas palavras serviu para você, você acha que os vídeos que está no nosso canal Estudo da Torá são vídeos bons, então você compartilha aos seus amigos. E se você não é um inscrito no canal, se inscreva no canal. Não esqueça de, quando ver o vídeo, dar um like, porque eu acredito que vai ajudar. Quanto mais like, quanto mais compartilhar, seria melhor. Essa palavra não ficaria só com você. Aí você vê o vídeo, acha bom, fala: oi, Yashurum, foi maravilhoso seu vídeo, mas você não tem nenhum amigo que você deseja que seu amigo tenha essa vida baseada na Torá. Então é isso aí, pessoal. Shalom, shalom.